Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Lalelá, sou médico e esse é o nosso canal aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados a bem-estar, saúde e qualidade de vida. Bom, como eu já comentei aqui, eu vou tendo ideias para fazer os vídeos baseado no quê? Em comentários que vocês fazem abaixo dos vídeos que eu posto e também em situações que acontecem dentro do meu consultório. E o vídeo de hoje eu escolhi falar sobre um tema recorrente dentro do meu consultório que diz respeito a tratamento de depressão barra ansiedade. Por que eu falo assim, depressão barra ansiedade? Porque tanto depressão quanto ansiedade estão associados a déficit de serotonina. Quando cai a serotonina, ocorre então um aumento da probabilidade do paciente desenvolver sintomas depressivos ou sintomas de ansiedade. Para quem quer entender isso bem melhor, tá aqui, ó, linkzinho da playlist sobre intestino. Aqui eu falo sobre o envolvimento do intestino na síntese de serotonina, ou seja, 90% da serotonina que o meu cérebro usa para me fazer uma pessoa feliz, 90% é de síntese intestinal. O que acontece? Hoje, um dos medicamentos mais prescritos no mundo é a categoria ansiolítico antidepressivo, justamente para tratar a depressão e a ansiedade. E muitos pacientes chegam até mim usando esses medicamentos. E eu defendo um tratamento muito mais natural da depressão ou da ansiedade e muito menos medicamentoso. E aí é que entra um conflito e uma pergunta muito comum que é o tema do nosso vídeo de hoje, que é o seguinte: vamos entender a rota metabólica que dá origem à serotonina, tá? Porque serotonina não é um neurotransmissor que você nasce com estoque dele para a vida toda. Não, você tem que produzir diariamente a tua serotonina. E a produção dela começa com um aminoácido chamado L-triptofano. Triptofano. Vamos de novo aqui. Falar e escrever é um pouquinho difícil, né? Triptofano. Bom, esse aminoácido, ele está no alimento, né? Você precisa consumir. Já falei aqui em diversos vídeos, fontes de triptofano, uma das fontes mais interessantes é a biomassa de banana verde, tem muito triptofano. Por que é importante o triptofano? Porque lá no intestino, e aí agora é que entra o intestino, o triptofano ele vai sofrer ação de uma enzima chamada triptofano hidroxilase, e também os cofatores que aqui vão entrar, vitamina B6, magnésio e vitamina B3. Eu tendo a enzima que faz a hidroxilase, eu tendo os cofatores, o L-triptofano vai se transformar em 5-hidroxi, porque foi hidroxilado, ganhou um radical hidroxil, 5-hidroxitriptofano. Como é que a gente escreve isso? 5-HTP, é assim que ele é conhecido, 5-hidroxitriptofano. Ok, agora então o triptofano se converteu em 5-hidroxitriptofano e ele vai para uma nova etapa onde vai se transformar em serotonina. Ok? Bom, serotonina então, que foi produzida no meu intestino através do nervo vago, vai ir até o meu cérebro, né? Isso vai ser mandado estímulo para o meu cérebro para que eu então conduza a sensação de bem-estar, plenitude e felicidade. Então agora a gente, isso aqui intestino, tá? Agora a gente vai sair do intestino e vai vir para o nosso cérebro. E aqui a gente vai entender que uma condução de felicidade, bem-estar, ela precisa de feixes de neurônios. Vamos desenhar aqui. Vamos botar aqui, ó.
Isso aqui era para ser um neurônio. Obviamente que o Fernando sempre tem um neurônio bonito aqui para nós, né? Bota aí, Fernando, ó. Olha aqui, ó, ficou mais bonito, né, gente? Mas vamos voltar para o meu desenho aqui, ó. Olha aqui. Então, aqui eu tenho um neurônio querendo comunicar com outro neurônio e ele vai estar mandando um sinal, né? Um estímulo de felicidade que não vai acontecer, porque entre esse neurônio e esse outro existe uma coisa chamada fenda sináptica, que é um espaço que impede que um neurônio converse com o outro. Então, se esse neurônio está querendo conduzir o estímulo de felicidade, aqui ele tranca, não existe propagação desse estímulo. E aí você não vai ser feliz, você vai ser triste. Porém, existem substâncias que, quando estão presentes aqui na fenda sináptica, elas conseguem servir como pontes para que este comando, este estímulo, ele continue até o final. Como é o nome dessas substâncias que servem como pontes? São os neurotransmissores. Ok? Alguns neurotransmissores vão trabalhar no sistema nervoso central, que é aqui no nosso cérebro. Dopamina, acetilcolina, tudo neurotransmissor. Mas estamos falando aqui sobre serotonina, que é o neurotransmissor que tem que estar presente aqui em vesículas, né, aqui. E quando presente, agora eu estou vindo com estímulo e o estímulo, pum, agora ele passou. Foi embora e vai lá avisar que eu tenho que ser feliz. Bom, quem é que coloca a serotonina aqui? É sempre o neurônio pré-sináptico. Ou seja, se a sinapse está indo para lá... sinapse o que é, né? Não falei. Sinapse é o nome dessa comunicação. Eu não falei para vocês que o nome dessa fenda é fenda sináptica. Então, quando eu tenho a comunicação, quando eu consigo permitir que a comunicação continue, porque agora eu tenho o neurotransmissor, eu acabei de ter a sinapse. Sinapse é o nome dessa comunicação. Então, o neurônio pré-sináptico, né, que é esse aqui que vem antes, ele é quem vai jogar a serotonina que foi produzida lá no meu intestino, ele vai jogar aqui nessa fenda e depois ele vai recaptar. Então, ele joga e imediatamente ele recapta, joga e recapta. Ok, agora que vocês entenderam como funciona esse mecanismo cerebral, nós vamos entender como funcionam a maioria das drogas, né, dos remédios vendidos para tratamento de depressão, que são chamados, maior classe, são os ISRS, inibidores seletivos da recaptação de serotonina, inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Tem outros que não são seletivos para a serotonina, que já são classe dobrada, né? Que ele é inibidor da dopamina e da serotonina. Mas os primeiros antidepressivos que vieram para o mercado, e talvez até hoje os mais utilizados, são esses aqui. Vamos dar um exemplo desse aqui, a própria fluoxetina. A fluoxetina é um medicamento que faz parte do grupo dos ISRS. Então, olha como é que funciona uma fluoxetina. A fluoxetina, ela vai inibir a recaptação, ou seja, o neurônio pré-sináptico bota aqui o neurotransmissor, a serotonina, e o medicamento inibe a recaptação. Então, ele permite que fique mais tempo aqui na fenda sináptica o neurotransmissor, fazendo com que eu propague por maior tempo essa sensação de felicidade. Até aí está tudo certo, está tudo bem inteligente. É inteligente pensar assim. Agora, pensa comigo. Se eu disse para vocês que 90% da síntese de serotonina é intestinal, será que vale mais a pena eu investir em aumentar essa produção de serotonina intestinal ou eu usar um medicamento
que vai pegar a merreca de serotonina que o cérebro tem e vai ficar tentando potencializar ela, né? Porque é isso que o medicamento faz, ele potencializa a serotonina que o paciente tem. Tá, mas e se ele tem pouco? Ele vai ficar insistindo no pouco, né? Então, aqui entra o tema desse nosso vídeo de hoje, que eu falei que eu pensei nele depois de algumas situações que aconteceram no meu consultório, que é o seguinte: quando o paciente chega tomando remédio antidepressivo, uma fluoxetina, por exemplo, o que o médico que trabalha com medicina ortomolecular pensa? Ele já começa a ficar nervoso porque ele quer melhorar a síntese de serotonina do paciente. Então o médico começa a trabalhar com a melhora da flora intestinal, porque quem vai fazer com que você tenha hidroxilase no intestino é a tua população de bactérias intestinais, né? Pessoas que consomem farinhas, que consomem açúcares, lácteos, embutidos, todo esse monte de comida processada, industrializada, começa a ter um problema de flora intestinal e aí por isso cai a hidroxilase e por não ter hidroxilase não tem essa outra rota acontecendo, né? E aí o que acontece? Se eu não hidroxilo, se eu tenho outras bactérias no intestino que não sejam as bactérias que vão sintetizar a hidroxilase, eu vou usar o triptofano para vias alternativas, vias ruins. Uma das vias ruins aqui é que o triptofano pode ser metabolizado por uma enzima chamada IDO, que quer dizer indoleamina 2,3-dioxigenase. E a IDO vai fazer o triptofano se transformar em ácido quinurínico. E isso é neurotóxico, dá dor de cabeça. Então o triptofano que iria ser usado para produzir serotonina, por causa de um intestino que está em disbiose, esse triptofano vai para o outro lado, vai para um lado ruim, lado negro da vida, né? Então o médico que trabalha com essa visão mais preventiva, mais fisiológica, ele quer restaurar esse padrão de microbioma intestinal. E aí o que ele faz? Ele muda a alimentação, ele prescreve ácidos graxos, prescreve glutamina, prescreve probiótico e também vai prescrever o quê? Vai prescrever o 5-HTP, a vitamina B6, o magnésio e a vitamina B3, né? Começa a dar os precursores naturais para que aumente a síntese de serotonina e não só ficar tentando potencializar o pouco de serotonina. Só que aqui é que entra o porém. Pensa comigo, eu estou usando um medicamento que inibe a recaptação da serotonina. E se porventura, quando eu prescrever para esse paciente o 5-HTP e eu prescrever a B6, o magnésio, a B3, esse paciente aumentar muito a serotonina dele. Olha só, ele aumentou naturalmente a serotonina e ao mesmo tempo ele está usando um potencializador de serotonina. Então ele aumenta muito e potencializa muito. Esse paciente vai ter uma crise serotoninérgica, ele vai ter muita serotonina. E esse excesso de serotonina pode trazer uma excitação, né? O paciente vai ter insônia, vai ficar com dor de cabeça, vai ficar extremamente agitado, né? Como se tivesse cheirado cocaína, assim, com o olho estralado, não vai conseguir dormir. É uma sensação ruim. Então esse motivo faz com que os pacientes tenham medo de utilizar ou o triptofano ou o 5-hidroxitriptofano quando já estão em tratamento com remédios psiquiátricos, né? Como, por exemplo, uma fluoxetina, duoloxetina. E os próprios médicos também, psiquiatras, que eventualmente talvez não tenham o foco no estudo bioquímico, assim, não entendem muito bem assim, como é que funciona esse ciclo bioquímico, muitos psiquiatras eles falam, olha, não pode tomar 5-HTP, porque vai fazer mal. E aí eu quero convidar vocês para pensarem um pouquinho sobre isso, né? Será que o paciente que toma fluoxetina, então, ele não pode tomar um 5-HTP e outros precursores? Ou será que ele tem que ir fazendo essa tentativa aos poucos para ir trocando uma coisa química por uma coisa totalmente natural, né? Por quê? Olha só, legal, dá o triptofano
eu nem acho inteligente, né? Porque se você já entendeu que o triptofano precisa de um intestino perfeito para virar 5-hidroxitriptofano e pensando que quase 100% da população come porcarias, a gente sabe que dá o triptofano, talvez eu estou dando precursor para virar ácido quinurênico. Então, aqui, ok, eu não usaria triptofano. Mas usar o 5-hidroxitriptofano, como é que eu faço isso no meu consultório? Eu faço assim, ó. Eu pego a dose total, e eu não vou falar de dose aqui, porque vocês sabem que eu não gosto de induzir vocês à autossuplementação. Então, eu pego a dose total aqui de triptofano, de 5-hidroxitriptofano, né? Vamos botar assim, ó, vamos dar números assim, né? Essa dose, ela é 10, vamos chamar de 10, tá? Então, eu não dou 10 de 5-HTP para o paciente que está em uso de fluoxetina. Eu mando esse paciente fracionar, dividir em 4. Então eu vou ter o quê? 2,5. Lembrando que esses números são fictícios aqui, tá? Então eu vou pegar e vou dizer para o paciente assim, começa a tomar 2,5 ou menos, ou eu fraciono em 5 partes, né? Posso dividir em 5 partes de 2. E eu digo assim, toma 2. Começa tomando 2. Por quê? Porque com 2 é muito difícil que essa interação seja ruim, que o paciente tenha excesso de serotonina por tomar 1/5 da dose total do 5-HTP. E aí depois de uma semana, 10 dias, eu falo ao paciente, aumenta a dose. Ao invés de tomar 2, agora você toma 4. Dobra a dose e veja como você se sente. E depois de mais uns 7 a 10 dias, aumenta a dose. Vamos para 6, para 8, até chegar em 10, aos pouquinhos. Se o paciente chegou em 10 e ele não sentiu nada de ruim, legal, se adaptou. Eu ainda espero um tempo, continuo mudando a alimentação. E agora, como eu estou dando todos os cofatores para aumentar a serotonina, depois de um tempo, eu falo para o paciente, bom, agora vamos tentar ver se você ainda precisa de toda essa dose aqui do teu remédio, que eu estou usando como exemplo a fluoxetina, né? Tem outros, mas a fluoxetina aqui, por exemplo, o paciente vai estar usando 20 miligramas, agora depois de um tempo já se adaptou, já está tomando toda a dose de 5-HTP, está tomando vitamina B6, magnésio, B3, legal, vamos tentar diminuir para 10 miligramas a fluoxetina. O paciente ficou bem, dá mais um tempo. Usa 10 miligramas, depois de um mês ou 2, vamos tentar diminuir para 5 miligramas. Vamos ir tentando desmamar o medicamento, né? Tá, Samuel, mas e se aqui, quando você estava introduzindo o 5-HTP, você deu 2, né, 1/5 de dose e o paciente tolerou. Você deu 4 e o paciente tolerou. Você deu 6 e o paciente teve esse sintoma de excesso de serotonina. Ele teve uma dorzinha de cabeça, ele não dormiu bem. Aí o que a gente faz? A gente diminui para 4 de novo? Não. Aí é um sinal que eu já estou com 6 aqui, eu já estou conseguindo promover tanto aumento de serotonina que o remédio já não precisa ser mais na dose total. Então, ao invés de eu baixar o que é natural, eu vou baixar o que é químico. Então aqui no 6, que esse paciente teve um certo desconforto, eu já faço meu teste no consultório. Eu diminuo de 20 para 10 o remédio químico. E quase sempre isso já faz o paciente ficar estável. E ainda eu consigo continuar aumentando aqui. Entenderam? Então, eu quero o recado, né, o objetivo do vídeo de hoje é entender assim, ó, não é contraindicado. Não existe interação que contraindica o uso do 5-HTP com remédios psiquiátricos, desde que exista um profissional capacitado, obviamente aqui tem que ser um médico, né? Porque a gente está falando sobre medicamento. Muitas vezes eu digo aqui para vocês que pode ser um bom nutricionista, mas agora não, né? A gente está falando de medicamento. Então, um profissional médico que tiver conhecimento em bioquímica, ele consegue ir fazendo essa transição para poder trocar o que é medicamento sintético e permitir que o paciente venha cada vez mais para esse lado aqui do natural, tá? Isso é extremamente importante, por quê?
Porque não é legal criarmos uma relação de dependência de um medicamento, sendo que talvez não seja necessário, né? Porque se eu conseguir fazer essa troca, é porque não era necessário eu ficar usando remédio. A gente pode muito bem fazer o paciente se sentir bem, se sentir curado ainda desses sintomas, com uma boa alimentação, com uma suplementação adequada. E claro, né, em relação a essa questão de depressão, ansiedade, é muito importante sempre enaltecer a atividade física, porque a atividade física também estimula outros neurotransmissores, né, como por exemplo a endorfina, que dá uma sensação de felicidade. A endorfina ela é antidepressivo, é um hormônio antidepressivo. Então, também, no meio de todo esse processo aqui, conversar com o paciente, expor para ele a necessidade de ele começar a fazer uma atividade física, por que não diariamente, né? Porque se ele toma fluoxetina todo dia, por que ele não pode então fazer uma atividade física também todo dia? Tá bem? Bom, então esse vídeo, o recado é dar essa informação, tá? Podemos sim fazer um tratamento químico ser revertido para um tratamento natural, desde que o paciente, obviamente, queira fazer isso, né? Isso não é uma escolha do médico, é uma escolha do médico e do seu paciente, e o paciente tem que estar disposto justamente porque ele vai ter que modificar hábitos, né? Os mesmos hábitos que fizeram com que o intestino dele sofresse alterações de microbioma, de flora intestinal, e que, em consequência disso, o triptofano ele começou a diminuir a sua conversão em serotonina. Esses hábitos todos têm que ser revistos e modificados, porque senão, obviamente, né, se não mudar os hábitos, nunca mudaremos a doença. Entenderam? Bom, quem gostou, dá um likezinho, compartilha esse vídeo com os familiares aí que você sabe que sofrem de ansiedade, que sofrem de depressão. Se você ainda não está inscrito no canal, por favor, se inscreva, aciona o sininho para receber aí o comunicado dos vídeos novos toda segunda e sexta-feira aqui no canal, tá bem? Abaixo do nosso vídeo tem um link onde você pode se inscrever para fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo exclusivo toda semana aqui no nosso canal. Fica aqui o meu muito obrigado. Zero edição.